tudo bem? Meu nome é Lucas, acho que a maioria das pessoas já devem saber disso, porque também tá no nome do canal, então é meio que óbvio. E como você também percebeu, não tem uma frequência muito regular nos vídeos do meu canal, apesar de que eu queira realmente postar pelo menos 2 vídeos por semana, eu ainda tenho alguns problemas em achar conteúdo ou gravo uma coisa e eu acho que não ficou muito legal. Mas vamos lá, hoje eu tenho um vídeo bem interessante para fazer. Eu quero deixar esse vídeo o mais simples possível, então eu quero evitar cortes, evitar essas coisas ao máximo. Eu quero fazer uma recomendação de livro. Recentemente, nos últimos 2 meses, eu guardei um dinheirinho e fiz umas compras de livros assim, em granel, digamos assim. E aí, um dos livros que tinha na minha lista para ler e para comprar era esse daqui. Chama O Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de La Boétie, que é um escritor francês. Então, escreve La Boétie, mas você pronuncia La Boétie. Pelo menos foi o que eu vi na internet. E era uma recomendação bem antiga, eu via nos grupos que eu participava, as pessoas falavam que esse livro era imprescindível para você compreender algumas questões importantes relacionadas à liberdade, relacionadas à representatividade, que é uma coisa que é um dos assuntos que tem voltado a ser discutido em relação da política hoje em dia. E esse livro me surpreendeu. Se você for ver aqui, essa é uma edição da Martine Claret, ela não é uma edição antiga, ela é bem estruturada, o texto é muito bom. E ela é uma edição bilíngue, esse é um ponto interessante, porque eu estou fazendo um review, Um review da edição. Então você tem um texto aqui integral em português e o texto integral em francês também. Eu li ele em um dia, você pode sentar ali em 2 horas, assim, tomando uma xícara de café, você consegue ler o livro e compreender muito bem as ideias do autor. Então vamos falar um pouco sobre o que o autor queria dizer com esse livro. O que o Boétie quer falar com essa obra é explicar e tentar desmistificar ao mesmo tempo esse simples paradoxo que ele coloca no título, que chama A Servidão Voluntária. O que seria uma servidão voluntária? Porque quando nós pensamos em servidão, nós pensamos, olha, uma pessoa ela somente serviu a outra porque ela é obrigada a isso, porque, obviamente, se ela tivesse a oportunidade de não servir essa pessoa, ela não serviria. E o Boétie, ele entra num ponto que ele vai falar, não, na realidade, existem sim servidões que são voluntárias, servidões que você não deveria e poderia optar não estar passando, mas ao mesmo tempo você passa por diversos motivos. Pode ser por comodidade, pode ser por falta de perspectiva de conseguir sair dessa situação. E o que o Boétie está dizendo, a servidão que o Boétie está querendo atacar aqui, são, no caso, a servidão das pessoas em relação aos governos. E aqui nesse ponto nós temos que abrir um parênteses um pouco grande, porque o Boétie ele é um autor do século XVI, então ele é um autor francês, como você pode perceber, que vive numa época de uma ascensão muito grande do poder monárquico, principalmente do poder monárquico francês. Então, quando ele fala sobre a opressão, ou sobre a servidão em relação ao governo, ele está dizendo especificamente, no pensamento dele, sobre o governo monárquico, sobre o governo aristocrático. Porque, olhando mais um pouco aprofundadamente sobre a vida dele, você vai perceber que ele não é um anarquista, ele não é um cara que vai dizer que não devem existir governos. Ele é simplesmente um republicano que acha que o melhor modelo de você se representar numa sociedade é através do republicanismo. Então ele não é um cara radical. Ele está propondo uma tese que, ao longo da leitura, se você fizer um certo revisionismo, ela extrapola o que ele quer dizer, extrapola as proposições e os fins que ele queria chegar com isso. Bem, então vamos parar de enrolar, porque eu preciso meio que sintetizar o que o Boétie quer falar. O discurso da servidão voluntária, ele tem como tema principal a liberdade. Então, o que ele quer dizer com a servidão voluntária em relação ao conceito de liberdade? Quando ele vai explicando o texto, ele vai dizendo assim: como é possível que um povo que tenha, sei lá, 10 mil, 20 mil ou 1 milhão, 10 milhões de pessoas seja tão adestrado a servir somente a servir somente um rei, a servir somente um aristocrata, um governo, um político? Como é que essa relação se dá? Por que esse povo não percebe que, na realidade, o poder que o rei tem, o poder que esse político pode ter,
advém justamente das concessões que esse povo faz. E é uma coisa interessante porque muitas pessoas ainda não pensam nisso hoje em dia, que é algo que ele pensou há muito tempo atrás. O que o Boétie está tentando dizer é que existe uma certa comodidade das pessoas em relação à liberdade, que ela advém de diversos fatores, e um dos fatores que ele aponta é das pessoas que nasceram já nessa certa servidão, amenizados pela comodidade de você ter um governo, pela comodidade de você ter um rei dominando, um rei dizendo o que você pode ou não fazer, ou um político ditando qual vai ser o modelo econômico do seu país. O Boétie ele vai explicar de forma genial até, através de alguns exemplos, que ele diz assim: imagine que você tem um homem que cria, se não me engano ele fala cães ou lobos, ele cria 2 lobos, digamos que sejam 2 lobos. E aí um lobo ele cria dentro de casa, então esse lobo ele sempre tem rações, ele come ração todos os dias, ele tem um horário regrado de ração e tudo mais, e o outro lobo ele cria no campo. Esse outro lobo ele ensina a caçar, ele ensina esse lobo a andar pela floresta para conseguir o alimento dele. E aí ele diz assim: agora imagine esse homem, pega esses 2 lobos que ele tem e coloca eles numa praça. E aí ele coloca em frente aos 2 lobos uma lebre e um prato de comida. O que os lobos vão fazer? Bem, de acordo com essa tese, os lobos vão fazer o que é natural aos lobos fazerem. Então o lobo que sempre foi criado dentro da casa, ele vai com certeza ir atrás do prato de comida porque é o mais cômodo para ele, foi o que ele aprendeu a fazer. Já o lobo que sempre viu a natureza, ele vai atrás da lebre. Não importa se o prato da comida está pronto, ele vai atrás da lebre porque é o instinto dele fazer e foi assim que ele aprendeu as coisas. E é basicamente isso que ele quer dizer, traçando esse paralelo com o ser humano. Ele fala assim, por exemplo, as sociedades, as pessoas que nasceram em locais mais livres, com culturas onde existe uma certa autonomia do indivíduo, onde eles não dependem tanto de governo, não dependem tanto de uma decisão de um aristocrata, elas pagam um preço muito alto pela liberdade e, sobretudo, elas têm a consciência do preço. Elas têm a consciência de que se elas perderem essa liberdade, ou qualquer ameaça em relação a essa liberdade, vai ser algo gritante, e elas vão tentar, de todo modo, se desvencilhar dela. Se desvencilhar dessa tentativa de cercear as liberdades que eles têm, que eles demoraram tanto tempo para conquistar. Por outro lado, as pessoas que nasceram, por exemplo, num regime comunista, nasceram num regime ditatorial, essas pessoas, elas têm uma visão, um escopo de liberdade muito limitado. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que nasceu no Chile, na época do Pinochet, você pode ver que o pensamento dela sobre liberdade pode ser muito diferente de uma pessoa que já nasceu num país livre. Então, o que o Boétie está tentando explicar é que as questões da liberdade, elas são totalmente relacionadas com a cultura, mas sobretudo com a consciência do indivíduo com relação à sua autonomia. E é uma coisa muito interessante esse conceito, porque a autonomia e liberdade são conceitos quase que indissociáveis. Você só tem liberdade a partir do momento que você exerce certa autonomia sobre seu futuro, sobre seu destino. Se existe realmente a possibilidade de mudarmos ou não o nosso destino, esse é assunto para outro vídeo, é uma outra história. Mas deixamos assim com essa definição por enquanto. Então, como você pode perceber, o Boétie vai usar essa tese de que as pessoas que nasceram na servidão, elas tendem a não ver nada além dela. E ele também vai explicar que as pessoas que tiveram as suas liberdades sendo cerceadas cada vez mais e elas não reagiram, elas vão se tornando cada vez mais covardes. Elas começam a se dobrar, elas começam a se submeter a cada vez leis mais absurdas. E esse é um ponto importante. Ele fala que a liberdade ela precisa ser defendida. Só que a defesa da liberdade de Boétie não é uma defesa violenta, não é uma defesa pela revolução. E a tese que ele vai explicar no livro dele é quase que algo que o David Thoreau vai usar mais pra frente no Desobediência Civil, não posso falar errado isso, que é a ideia de que para que um governo caia você tem que parar de alimentá-lo. E se você parar para refletir sobre esse conceito por 1 ou 2 minutos, você vai ver que ele é realmente genial.
ele vai dizer assim, você não precisa criar em tese uma revolução armada, você não precisa depor um governo para que ele pare de funcionar, você precisa simplesmente parar de participar, você precisa simplesmente dizer, olha cara, tem eu aqui, uma certa quantidade de pessoas, nós decidimos não participar. Só que aí existem alguns problemas que vão advir dessa tese, que é, embora você possa ter uma revolução pacífica de uma parte, a parte totalitária sempre vai reagir com violência. Então é uma coisa que precisa ser até realmente repensada se a gente for olhar agora. É verdade. E sobretudo eu acho que é o ponto que eu queria terminar, mais ou menos encaminhar para o final, porque eu também não posso contar o livro inteiro, você precisa ler para você entender mais um pouco do que ele quer dizer, que é a manutenção do poder de um tirano, a manutenção de um rei, de um político, de um ditador e tudo mais, ela só pode ser efetivada porque as pessoas, eu digo as pessoas comuns, elas decidem participar por vantagens próprias. Então elas decidem ajudar ele, decidem trabalhar para esse governo, decidem ser servidores públicos, decidem, por exemplo, ser lacaios do rei, serem os nobres que vão ficar ali auxiliando, e ao mesmo tempo espolhar o povo que é mais ou menos similar a eles, que veio do mesmo lugar e sofreu as mesmas coisas e sofre as mesmas coisas que eles sofreram antes de serem, por exemplo, os membros de um partido. Bem, esse foi um pequeno resuminho, eu espero que não tenha ficado muito grande e nem muito confuso. Foi só uma introdução para esse livro e eu espero que você leia. Se você puder ler ele nas suas férias, já que você está de férias provavelmente, seria bem interessante, você não perderia nada e ainda teria um enriquecimento muito grande. Eu tenho um outro livro para recomendar depois, que é esse que eu comentei agora há pouco, que é o Desobediência Civil, mas aí eu vou fazer um vídeo especificamente para ele, sobre essas recomendações. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.